do livro Missionários da Luz. Nós estamos no capítulo 13, estudando ainda sobre reencarnação. E o Alexandre está falando um pouquinho sobre o sexo, né? E nós paramos onde ele começava a falar de um padrão de sexualidade um pouquinho mais elevado do que o comum. Provavelmente esse tipo de característica vai ser um padrão para o mundo de regeneração, né? Onde a própria circunstância física será menos impositiva em nós e nós paramos de ter uma necessidade mais sensorial, né, de contato, mas ainda está muito distante da nossa realidade pura. Mas vamos pegar só um pouquinho anterior aqui, só para a gente pegar a sequência de uma ideia completa. Vamos pegar aqui a partir do... Por isso mesmo, os homens e as mulheres cuja alma vai se libertando dos cativeiros da forma física. Então, a forma física ainda é muito forte como implementação de identificação com o espírito nas nossas condições. Por isso mesmo que a característica dos espíritos igual ao nosso está na terceira ordem dos espíritos, que é a predominância da matéria sobre o espírito. E essa predominância não é só uma predominância do nível aparente, é uma predominância das sensações, né? Escapam gradativamente do império absoluto das sensações carnais. Então, gradativamente, então o que vai acontecer com o mundo de regeneração? O mundo de regeneração nos prepara para essa libertação, de uma forma mais tranquila, né? Mas nas condições do mundo de próprias criações, esse padrão ainda é muito natural e comum. Nós não temos uma consciência plena da grandeza da vida, em todos os seus aspectos. A sensibilidade para ter percepção da vida no âmbito divino não é só a teoria que vai formá-la. Nós temos a teoria. Não adianta alguém falar assim, vai lá e veja o pôr do sol, como é que ele é bonito, né? Aí vai assim, as almas sensíveis são pessoas tocadas pelo pôr do sol, e você olha para o pôr do sol e não sente nada. Aí você quer transparecer para o outro que você tem alguma coisa, então aí você fica lá no pôr do sol muito mais para você formar. Eu também sou, não é assim? É diferente de um toque. E quando você tem um toque verdadeiro, uma coisa te toca de verdade, é diferente. É igual você escuta uma música, a música te toca, ninguém tem que falar assim, olha, escuta essa música para te tocar, não. Quem escuta essa música é elevado. Aí você fica lá escutando a música para parar de ser elevado. Não é assim? Essas coisas não acontecem assim, a coisa tem que ser o quê? Natural e viva, né? Para eles, a união sexual orgânica vai deixando de ser uma imposição. Por que imposição? Porque se não fosse a imposição das circunstâncias materiais, não existiria a reencarnação. Se não tivesse o prazer, se não tivesse uma busca que cedesse à necessidade de prazer, certamente, para reencarnar assim já é difícil, imagina sem isso. Para chegar no patamar em que a matéria seja menos influente em nós, e nós criarmos um campo de vínculo, porque na medida que o tempo vai passando, os nossos elos, principalmente com as pessoas que nós temos mais convivência, vai saindo de um padrão só meramente sensorial. Há uma troca, uma necessidade de estar do lado do outro sem necessariamente uma necessidade fisiológica externa em si. Isso quer dizer que já está desenvolvendo um padrão de vínculo entre as criaturas além das circunstâncias materiais. Mas isso, para ser atestado, só o tempo e o espaço, a nossa sensibilidade vai permitir isso acontecer, né? Porque aprendem a trocar os valores divinos da alma entre si, alimentando-se reciprocamente através de permutas magnéticas não menos valiosas para os setores da criação infinita, gerando realizações espirituais para a eternidade gloriosa, sem qualquer exigência dos atritos celulares. E vai chegando uma hora que, se você não ultrapassa os limites sensoriais, não adianta, não existe um vínculo real. E a gente nota, por exemplo,
quando tem os filhos, né, sobrinhos, quando você cria um vínculo de verdade com essas criaturas, não existe um interesse sexual nesse processo. Isso quer dizer que você já começa a ter um vínculo entre essas pessoas de uma forma completamente diferente de qualidade. Mesmo no cônjuge ainda está muito interesse da sexualidade, né, das forças sexuais, mas você nota um filho, por exemplo, qual que é o interesse? Não tem interesse. Você cria um vínculo, você vê como é que a família é o núcleo de desenvolvimento de um sentimento que chama fraternidade. Então o que vai elaborar a fraternidade na Terra? A reencarnação, não tem outra alternativa. Você vai reencarnando com as pessoas e vai criando um vínculo diferente do interesse sexual e um vínculo verdadeiro, porque não dá para se explicar o sentimento que você tem pelas pessoas que você cria esse tipo de vínculo. Então, é uma sensação, logicamente, por trás, muitas vezes, desses vínculos, podem existir comparsas sexuais do passado. Mas, quando você tem um vínculo afetivo com um filho, por exemplo, você está falando de uma ordem de valores sentimentais que não é um padrão comum, né? Mesmo dos animais, você vê o carinho que uma gata tem pelos filhos, né? Assim, são padrões de afetividade, mesmo naquelas circunstâncias que ultrapassam a animalidade deles. E nós, nesse sentido, ultrapassamos a humanidade, porque começa a desenvolver um elo um elo de muita sutilidade, que passa a ter um alimento, né? Olha a sensação de felicidade de um filho quando a mãe o acolhe, um amigo, né? Como é que aquela sensação é boa, sem nenhuma órbita de sensações superficiais, né? Então nós estamos trabalhando de um campo de vibrações completamente diferente até então daquilo que comumente nós vivenciamos um padrão superficial da vida, né? Para esse gênero de criaturas, a união reconfortadora e sublime não se acha circunscrita à emotividade de alguns minutos. Então, a emotividade é uma expressão da animalidade, na qual nós passamos no processo das experiências, que é aquela força mais o quê? Mais vívida, mas também mais o quê? Rápida. A sensação do sentimento ele é mais duradouro e além de ser mais duradouro, ele é mais o quê? Suave. É de uma suavidade extraordinária as sensações de sentimento, que é diferente das sensações emocionais, que é oriunda das sensações, né? Que não é do prazer, que não é do medo, que não é da raiva. Quantas sensações dessas são muito fortes, mas você vê que são sensações de energias oriundas de uma experiência do passado, oriunda de uma perspectiva muito superficial. Enquanto que o sentimento ele é duradouro, ele é suave, ele é leve, né? Então nós estamos falando de um novo campo de desenvolvimento da nossa consciência, que aos poucos isso vai se desdobrar em nós, e no mundo de regeneração essa perspectiva deve ser extremamente mais do que mais desenvolvida, né? A emotividade de alguns minutos, mas constitui a integração de alma com alma, através da vida inteira no campo da espiritualidade superior. Então olha só a palavra campo aqui, campo da espiritualidade superior, campo da matéria, campo das emoções. Quantos campos existem? Onde a nossa consciência começa a desdobrar o potencial de vida, né? O reino animal, o campo dele é extremamente sensorial e energético, extremamente material, né? Se nós adentramos num reino humano, quantos campos se desdobram para nós? Quantas possibilidades em que a consciência dilata, né? E entre esses campos, quando você adentra numa linha de muita intimidade, de uma qualidade mais interior, você começa a entrar no campo que eles chamam de campo de espiritualidade superior. Então não estou falando de um campo teórico. A religiosidade, né? As religiões traduzem simbolicamente uma realidade que tem que ser percebida. Eu não posso só acreditar que eu sou espírita, eu tenho que descobrir uma realidade espiritual em mim que concretize a verdade que a descrição está dizendo.
que a mera crença em si, ela só nos dá conforto. Por que o Espiritismo é um consolador prometido? É um consolador porque vem trazer para nós, através da informação, através da pesquisa, através da experiência, coisas que nós não compreendíamos, que fala assim, olha, por exemplo, a morte não existe. Os afetos não são destruídos com a morte. Mas ainda está no campo do quê? Do consolo, de uma informação que muitas vezes até a própria pessoa ela tem essa informação, mas quando um parente morre, a pessoa não, ela está muito mais voltada ao sentimento emergente das sensações físicas, que é uma realidade que ela não duvida, do que a idealização de uma realidade construída teoricamente. Então, nós precisamos dar um salto no padrão de investigação em que eu possa encontrar com aquela realidade descrita, e a única forma, por exemplo, de eu estudar o espírito, né, na sua realidade, porque o espírito em si, ele não é material. Então, quando uma pessoa diz, eu estou vendo o espírito, não, você está vendo um tempo espírito. Você está vendo uma forma que reveste o espírito e ainda é uma forma semimaterial. É uma forma sutil, mas ainda não é o espírito em si, é um corpo. Né? Se eu desencarnar agora e alguém me vê com essas mesmas condições de feição, qual que é a diferença? Eu estou vendo, Samuel, você está me vendo com a mesma feição. Qual que é a diferença de me ver encarnado e desencarnado? Com a mesma feição. Vai falar assim, nossa, eu vi espírito. Viu a mesma coisa. Não alterou nada. Porque eu não vi, o espírito não é algo perceptível de uma forma superficial. Então o único espírito que eu posso ter acesso a ele é o meu. Eu só posso ter acesso ao espírito do outro através da forma que ele se apresenta. Mas em se tratando de espírito em sua essência, só tem um jeito de eu ter contato com o espírito. Através de quem? De mim mesmo. Então, o que eu posso traduzir em ser espírito? Né? Para me atestar que ele existe. Não é pela percepção superficial, é pela capacidade interior de lidar com as coisas, capacidade interior de produzir as coisas, capacidade interior, por exemplo, de ser afetado ou não por uma ação material. Vamos pegar um exemplo. Eu estou envelhecendo. Quem está envelhecendo? Como que eu atesto espiritualmente que eu estou envelhecendo? Eu atesto fisicamente que eu estou envelhecendo. Isso eu atesto. Mas você não notou que, essencialmente, como que eu atesto velhice interior? Sendo que o nosso padrão, né? O corpo é uma casa que tem 2 janelas de abertura visual. Né? Você tem toda uma estrutura, então você sente cansaço. Quem está sentindo cansaço? Seu espírito cansa? Não. Tanto é que espiritualmente você fala assim, vou subir essa rua correndo. Alguma coisa vai dizer para mim, você é louco. O que vai dizer para mim que eu sou louco? O meu corpo. Mentalmente, quantas pessoas vão dizer, não, eu gostaria de fazer assim, 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 porque o espírito ele tem limite? Não. Então, se você notar bem, esse centro vivo, ele não tem limite para nada não, mas ele está preso a uma condição que tem limite. Eu estou envelhecendo. Não, quem está envelhecendo é seu corpo, porque o seu espírito, da mesma forma que você nasceu, você virou jovem, criança, jovem, ele sempre é o mesmo. Que usa uma estrutura física para manifestar-se. A mesma qualidade de querer fazer as coisas quando você era criança, só que quando você era criança o corpo era leve. O impulso você... E aí? Então faz isso aqui hoje. Alguma coisa vai dizer assim, você é louco. Né? O que está dizendo para mim? Olha, eu não te acompanho não. O corpo não nos acompanha. Então, a pessoa assim, eu estou envelhecendo, não, meu corpo está envelhecendo, porque eu não estou envelhecendo não.
eu corto o braço, sinto dor no corte, ajeito o corte. O espírito é cortado? Não. Não tem uma sensação de corte interior. Meu pensamento não sai fragmentado. Eu bato a cabeça, meu pensamento não sai amassado, não sai? Não. Isso quer dizer que a ação física sobre o meu corpo não afeta o espírito, afeta o corpo. Mas o espírito, ele não evolui com o nosso crescimento. Na verdade, o espírito não evolui, o espírito desenvolve-se. O corpo evolui. A evolução é atestado de mudança corporal. O espírito, ele não evolui, ele sempre vai o quê? Desenvolver. O potencial intrínseco dele faz o quê? Vai aflorando. Vai expandindo. Tanto é que a própria leitura do universo é descrita por uma expansão. Por que é descrita por expansão? Porque no universo, esse é o movimento. Meu espírito vai expandir, mas ele precisa materializar-se em forma. Aí eles vão analisar a forma de um corpo anterior e o meu. O que desenvolveu? Parte do sistema nervoso, sistema digestivo. Aí eles atestam o quê? A evolução. O atestado da evolução é corporal, é um certificado de mudanças na realidade material. Mas o espírito em si não é o instrumento que aperfeiçoou, ele é uma capacidade de utilização desses instrumentos, é uma capacidade extraordinária de cada vez mais operar amplamente. Isso chama-se desenvolvimento interior. Então o espírito sempre vai desenvolver o seu potencial. Os instrumentos que o atestam certificam que ele cresceu, que ele desenvolveu, que ele, Então a evolução é marco de desenvolvimento corporal. E o ser, espiritualmente falando, não evolui, ele desenvolve. Tem gente que usa a palavra evolução para desenvolvimento, que é tão confuso as coisas, que aí não é evolução. Então tá bom, então é evolução. Eu vou discutir o que agora? Não é assim? Você está entendendo isso dessa forma? Está ótimo. As brigas humanas estão muito mais ligadas à linguagem, a uma verdade particularizada, que quer testar que é melhor do que a do outro, do que o fenômeno em si. Os religiosos olham para o universo e falam assim: Deus existe. O meu é Alá, o meu é Jeová, o meu é sei lá que é lá. É assim? Aí eles brigam não por causa de Deus. Por causa do nome dele. Qual que é a razão? Se você vê uma pessoa, o outro chama ele de Pedro, o outro de José, é a mesma pessoa. Qual que é a razão de nós brigarmos que eles chamam de José ou Pedro? Olha a ilusão humana. Deus existe, está ótimo. Aí o atestado da existência tá bom, não, mas o meu é melhor do que o seu. Então tá bom. Deixa você achar que é melhor, tá bom demais. Eu vou ficar brigando para mostrar que meu Deus é melhor do que o outro, Olha como é que ele chama, o que perdeu a cabeça lá, o João Batista, ele foi o Elias, O Elias disputou com os adoradores do Baal qual que é o Deus mais forte. Tinha que colocar fogo no altar lá. Aí os adoradores do Baal tentaram fazer, não colocaram fogo lá. Ele foi lá e colocou fogo no altar e não ficou só satisfeito de ter ganhado, né? Mandou cortar a cabeça deles tudo. Qual que é a razão disso, assim? Aí o João Batista perde a cabeça. Então olha a descrição da lei de causa e efeito em João Batista. João Batista é a representação da reencarnação, da lei de causa e efeito, de todos os processos que ligam a reencarnação no nível de resgate. Porque ele cortou a cabeça, perdeu a cabeça. Então você vê a lei sendo a personalidade de João Batista ligado a esse tipo de contexto educativo, mostrando a realidade desse processo reencarnatório em parâmetros de justiça, Então a gente vai vendo essas coisas e vai determinando para nós que existe uma fundamentação de realidade na vida. Mas para a gente perceber a realidade em si, só tem um jeito. O nosso caminho de educação na doutrina espírita, ele tem se transformado da informação, literalmente, que é o fundamento do desenvolvimento humano, para uma perspectiva espiritual.
E a única forma de entendimento da perspectiva espiritual é cada um investigar em si mesmo a mera verdade, mesmo que ela seja de troca informativa. Então, em outras palavras, seria mais ou menos assim: eu vou estudar o meu pensamento e vou pedir vocês estudar o pensamento de vocês. Nós vamos trocar informações na observação do pensamento. Então, aí eu falo assim: eu penso. Aí todo mundo vai assim: eu também penso. Eu não penso porque o outro falou que eu penso. Eu penso porque eu vejo eu pensar e o outro vê pensar. Então, quem está ensinando alguém aí? Ninguém. Os dois, as pessoas estarão aprendendo de uma forma mais direta. Então, imagina quando a doutrina espírita passar a ser educada assim. O orientador, o pesquisador, olha para si, pede o outro para olhar: vamos investigar o espírito, vamos investigar o perispírito, vamos investigar a realidade. E assim, o entendimento não é baseado no contexto de informação como a mais importante. A informação nesse momento ele passa a ser menos importante, apenas um elo de quê? De intercâmbio de informação. O que é importante é o que cada um o quê? Observa em si mesmo. Aí, o patamar de aprendizado é o mesmo. Quem que é mestre e quem que é aluno? Se todos estão vendo a mesma coisa. No dia que a verdade foi explorada assim, então passa a ser secundário o símbolo. E o conteúdo essencial que o símbolo representa é que é importante. Esse tipo de aprendizado, ele só é baseado no autoconhecimento. O autoconhecimento é a forma de aprendizado do futuro. Porque você tem que proporcionar ao outro a enxergar aquilo que você consegue enxergar, para que ele vislumbre a verdade a partir de si. E não uma expectativa de receber uma verdade, você repetir e retratá-la de forma teórica. Qual que é a razão disso? Houve razão em muitos momentos? Houve, porque era assim que funcionava. E funciona até hoje, praticamente o conhecimento espiritual é assim. Mas isso já não satisfaz uma mente que tem fome e sede de informação verdadeira. Por isso vai chegando uma hora em que as informações muito literais já perdem a razão. Porque a simplicidade ela é mais viva e menos explicada. Você quer ensinar uma criança sobre alegria, espera ficar alegre e fala assim: olha, isso aí que você está sentindo é alegria. Ela aprendeu a alegria completa. Não precisou explicar que a alegria tem isso, a alegria aquilo. Aí vai ter tanta informação que o menino fica assim: como é que é? Aí tem que escrever na prova lá o que o outro falou. Aí você não aprendeu, você está só o quê? Repetindo o que o outro disse. Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Tá bom, Jesus disse. Você viu o que nisso? Porque no dia que você vê isso que ele falou, não precisa falar assim: Jesus disse. Não, eu estou vendo. Eu estou vendo o que Jesus viu. Então, eu não estou aprendendo por causa de Jesus, eu estou aprendendo por causa da verdade. Quem que é mais importante, Jesus ou a verdade? A verdade. Logicamente. Enquanto eu valorizo as expressões de quem fala, eu deixo de valorizar o que tem que ser valorizado, que é a verdade, e valorizo quem sabe. Aí gera o quê? Adoração. Quantas pessoas saem atrás de expositor, de um mero cunho de adoração? E quanto mais palavreado, quanto mais a sensação de toque, a pessoa está mais vislumbrada, mas não sei se está vislumbrando a verdade. O que tem que tocar o nosso ser é a verdade, não quem fala, quem traduz, quem informa, mesmo extraordinariamente, seja a pessoa que esteja fazendo. Mesma qualidade que a pessoa está fazendo. Um dia nós vamos cantar com a essência das coisas. Diante dos fenômenos da presença física, bastam, na maioria das vezes, o olhar, a palavra, o simples gesto de carinho e compreensão para que receba o magnetismo criador do coração amado. Os relacionamentos humanos hoje têm muito esse toque. Muitos corações já têm esse vínculo interior de contato. Tem o físico? Tem. Na nossa condição física isso é muito necessário, mas não é só isso que é sustentável. Tanto é que os vínculos superficiais sexuais, eles não alimentam. A pessoa pode até buscar muitas vezes, depois se perde no anseio de satisfação prazerosa, mas se perde porque falta algo. E o que falta? Algo que está além do toque superficial.
onde um vínculo de convivência espiritual reencarnatória, várias vezes repetida, vai dando esse ajustamento entre esses espíritos, criando um elo além do superficial. Se o superficial é importante, imagina esse tipo de alimento interior, onde muitas vezes, por exemplo, você pode chegar em casa, você não diretamente, você não precisa estar vinculado ao outro, atrás do outro, não. Só de chegar e ver o outro, ou a presença do outro, você já sente o quê? Uma tranquilidade, uma harmonia, né? Quantas vezes um filho, na hora que a mãe chega em casa, a alegria, aquele assentamento de tranquilidade, né? Assim, imagina o que ela não está produzindo na intimidade dele, o que, né? De satisfação interior, sem precisar diretamente estar o quê? Um toque, né? Impregnando-se de força e estímulo para as mais difíceis edificações. Imprimiu Alexandre pequeno intervalo à palestra e em seguida, abanando a cabeça, significativamente observou: não há criação sem fecundação. Essa frase é extraordinária, porque quando a gente fala de criação, então olha a afirmativa dele, olha que frase: não há criação sem fecundação. Então, e para haver fecundação precisa de quê? De dois o quê? Dois polos de trocas. Então, o que nós podemos aferir com isso é que o próprio Criador em relação às criaturas é um polo diferenciado. E todos os seres são polos diferenciados entre si. E para haver a criação precisa de encontro de duas realidades. Então muitas vezes, vamos conjecturar, o princípio inteligente que acaba de sair do Criador, para ele haver criação, ele precisa de quê? Fecundação. Ele precisa de outro agente para quê? Para promover o processo de criação. Então imagina um princípio inteligente que sai do Criador 100% vinculado ao Criador. Ele só vai atrair em torno dele um princípio inteligente de idênticas o quê? Qualidades. Quando ele atrai esse princípio inteligente, tem que haver uma polaridade o quê? Diferenciada para a atração. Então vamos dizer que um princípio inteligente seja mais passivo, outro mais ativo. Ele se atrai e vai haver o quê? Uma troca energética, porque só pode haver criação se houver o quê? Fecundação. Esses dois princípios inteligentes em trocas energéticas, saindo do Criador, eles vão ter uma expressão muito próxima de pureza de 100% de onde que ele saiu. Não há mistura. Mas os dois já começam a haver uma troca que marca uma experiência diferente de quem? Apesar de estarem os dois 100%, há uma troca entre os dois. Nesse momento, esse vínculo desses dois princípios inteligentes talvez não tenha igual. Por quê? De alguma forma você troca, aí vai encontrar outro, troca, aí vai trocar. Mas há sempre uma ânsia de encontrar com aquele anterior. Por quê? Aquele anterior é o que é mais próximo, no fundo, de quem? De Deus. Então é como se dissesse: quando eu encontro com esse aqui, eu sempre lembro, porque no fundo nós queremos a troca, a única troca que nós queremos é com quem? Com Deus. Quando uma criança tem a ânsia da mãe, indiretamente ela está retratando esse anseio interior do espírito que, de uma forma circunstancial, acha que é a mãe, mas é porque a mãe é a representação de Deus para ela, né? Então, aí eles falam alma gêmea. Provavelmente a alma gêmea é o espírito que troca com o outro uma energia, mas que sempre esse espírito faz a gente lembrar de quem? De Deus. Então, em outras palavras, qual que é a alma gêmea de todos nós? É Deus. É. Deus é a alma gêmea de todos nós. Não tem outra alternativa para nós. Nós só vamos estar satisfeitos um dia no universo quando nós estivermos vinculados com quem? Com Deus. É. Olha a felicidade de Jesus. Jesus tinha um vínculo com Deus que nós não temos. A grandeza do amor de Jesus com Deus é uma coisa completamente diferente daquilo que nós concebemos. Difícil até de compreensão do nível de relacionamento desse nível, né? Então, não há criação sem fecundação.
Então lá no André Luiz, no Evolução em 2000, diz assim, né? Toda criação é baseada em corpúsculos sob a irradiação da mente. Então, o primeiro corpúsculo, o primeiro agente de produção de irradiação da mente é do Criador. Ele irradia, então, o quê? Princípios inteligentes. Revestido de quê? Fluido cósmico universal. Então, o que esse princípio inteligente é? Espermatozoide e óvulos psíquicos, que vão se encontrar para fazer o quê? O mecanismo da criação, para haver fecundação, gestação e assim por diante. Ciclo esse que vai só o quê? Repetir e expandindo, né? As formas físicas descendem das uniões físicas. As construções espirituais procedem das uniões espirituais. Então existe uma perspectiva de construções em dois parâmetros. Então eu tenho que entender que do que ele está falando das uniões espirituais e construções espirituais, né? E o que é uma construção física? Uma construção física, ela é uma criação transitória. As construções espirituais, se for de ordem semimaterial, também é uma construção o quê? Transitória, mais durável do que o quê? A outra. Está claro? A obra do universo é filha de Deus. Então, a obra do universo é a ação divina atuando sobre todos nós, indiferente da dimensão em que nós nos encontramos. Vocês imaginam que eu estou falando de princípios inteligentes saindo, que se encontram. Agora, quem está mais próximo de Deus? Quantas mentes estão próximas de Deus? Deve ter muitas, não é assim? Isso aí. Olha, eles recebem do Criador esse princípio para fazer parte do quê? Do campo da sua mente. Há uma troca direta com quem? Com o Criador. Está claro? Não adianta também, a gente pode até falar assim, né? O princípio inteligente sai do Criador e passa por lá vários estágios. E nós estamos aqui intermediando e recebendo esse princípio inteligente. Mas a origem deles é de quem? Então, de qualquer maneira, nós estamos fecundando com o Criador. Não importa se ele passou por N consciências, vai chegar aqui, mas quem produziu em essência? Deus. Então, eu estou trocando com Deus. Não existe ninguém que não troca princípios de fecundação com o próprio Criador. Né? O sexo, portanto, como qualidade positiva ou passiva dos princípios, então, os princípios têm qualidades positivas ou passivas. Ele está falando assim, positivas e passivas. Se ele falasse que é positivas e passivas, eu posso estar errado aqui, mas eu estou pegando literalmente o que está escrito. Então ele está falando que há uma dupla o quê? Posição. Ele está falando, portanto, como qualidade positiva ou passiva, porque senão não havia o quê? Atração e fecundação. Então, evidentemente, um princípio espiritual ele é feminino por essência ou ele é masculino por essência. Mas isso não quer dizer que eles não revesteriam corpos femininos e masculinos no processo da existência. Só que o princípio inteligente mais feminino ele tem uma afinidade com quem? Uma afinidade para revestir-se com a forma feminina. E o masculino teria... Mas isso não quer dizer que ele não possa passar por formas o quê? Porque as formas não alteram em si. O que altera nas formas em si? Altera a funcionalidade específica que cada um tem como função corporal naquele momento. Isso quer dizer que nesse mundo aqui, que nós podemos dizer dos outros mundos, só a mulher gesta. Mas isso não é padrão universal, não. Pode chegar no mundo quem que gesta? Aí o cara, tem uma coisa errada aí, errada por quê? Aí ele fala, errado é o seu. É assim? Então,
Mas nesse mundo, quem tem a função gestadora? Só a mulher. Isso, então, ali é uma função diferenciada, que caracteriza diferença para o espírito em aprendizado. Então, o espírito, para ter essa experiência, ele vai ter que fazer o quê? Revestir-se de um corpo feminino para ter essa experiência. E para se revestir do corpo feminino, ele não precisa, porque é uma forma, então toda forma eu adequo a ela. Eu posso ter dificuldade quando no mundo onde a matéria predomina sobre o espírito, e nós ficamos impregnados de matéria, tanto é que nós vamos ter muita dificuldade de perder a nossa feição física. Porque nós acostumamos tanto com a feição física que nós nos identificamos com ela. Ainda bem que tem reencarnação, né? Assim, vai chegar uma hora que você vai assim, quem sou eu? Nenhum delas. Para me desprender de qualquer o quê? De qualquer corpo. Eu adorei aquele corpo. É igualzinho nós falando de roupa, né? Essa roupa, eu fico imaginando a nossa ignorância nesse sentido, né? O ideal de beleza, o ideal de formação. Um dia nós vamos discutir, né, roupa, né? Corpo, meu corpo, aquela reencarnação, que beleza, né? Vamos ter que desaprender, desapegar desses elementos superficiais. Um dia nós vamos voltarmos à essência, onde nós nos adaptamos à realidade. Por exemplo, o Chico Xavier não é um feminino, espiritualmente falando. Então as pessoas, por exemplo, confundem homossexualidade, homofobia, os aspectos de desequilíbrio sexual com a reencarnação de trocas de corpos. O Chico era mulher vestida de homem, mas ela comportava como homem, mesmo com características femininas. É como se ela admitisse assim, eu sou homem, nessa encarnação eu vou viver como tal. A diferença só é essa. Nós não, nós temos complicações de adaptação à realidade. E muitas vezes, nas nossas condições evolutivas, a impregnação da força material é muito forte, havendo conflito na intimidade da criatura em relação a esse ajustamento. Se nós nos ajustássemos com mais facilidade à função onde nós somos operados, então eu entro numa empresa e falo assim, a sua função é essa, eu não consigo ajustar ela, por quê? Porque eu não sou adequado à qualidade daquela função. Tem gente, por exemplo, que é muito agitada, muito dinâmica. Se você colocar numa função que ela tem que ficar parada, o que vai acontecer? Não vai dar conta. Não vai dar conta. A pessoa ela não pode fugir a um padrão daquilo que ela é. Por isso que existem as aptidões, né, que tem que ser olhada quando... O problema é que muitas vezes, antigamente pior ainda, né, hoje já tem todo um estudo relacionado ao padrão de qualidade que as pessoas apresentam para exercer uma função. E é lógico que hoje existe que a pessoa desenvolva várias funções, até porque o espírito já tem tantas encarnações que ele tem tendência para muitas coisas. A inteligência é dinâmica, né? Então muitas vezes hoje os profissionais eles pedem mais o quê? Dinamismo. Não quer só uma função, porque hoje os espíritos podem apresentar essas qualidades. Mas tem espírito que só vai ser, eu sou assim, é assim, então fica preso naquele padrão anterior e ele só serve para aquilo ali. Não está aberto ao quê? A expandir. Vai ficando para trás. O sexo, portanto, como qualidade passiva, positiva ou passiva dos princípios e dos seres, é manifestação cósmica em todos os ciclos evolutivos, até que venhamos atingir o campo da harmonia perfeita, onde essas qualidades se equilibram no seio da divindade. Quando nós estivermos num padrão de qualidades equilibradas, porque no fundo nós vamos passar por experiências diversas nessas áreas, nós vamos estar ajustados por dentro com equilíbrio em ambos os aspectos, mesmo que essencialmente eu possa ter uma qualidade que caracterize ela, mas eu vou estar o quê? Ajustado dentro de mim entre o masculino e o quê? E o feminino. O problema nosso é que não somos ajustados nesse sentido. Nós temos problemas com isso. Por quê? Nós não temos uma perspectiva de harmonia. Quando ele fala atingir o campo da harmonia perfeita, quer dizer, eu não tenho mais conflito dentro de mim. Não há uma preocupação externa com o que os outros pensam, não pensam, o que os outros falam. Eu tenho uma harmonia. Então Jesus falou assim, no campo dos anjos não se casa e não se dá o quê? Um casamento. Isso quer dizer que está harmônico.
Não precisa mais do outro para ser sustentável. Vocês imaginam o tipo de elo de vínculos relacionais quando você não precisa mais do outro. Quando eu não preciso mais do outro, no sentido de necessidade, o que eu tenho para... O que acontece comigo? Eu só tenho para oferecer. Então não preciso. O outro também não precisa. Agora imagina um relacionamento em que todos os dois só oferecem. É um relacionamento baseado em quê? No amor. Agora não, nós aqui temos o relacionamento baseado no quê? Na carência, na falta. Aí você fica esperando o outro dar, o outro também fica esperando ninguém dar uma carência de que tamanho. Né? Você vê a diferença do relacionamento do amor e a diferença do relacionamento da carência, que é o fundamento do relacionamento neurótico, que eles chamam de neurose. Por quê? É uma necessidade do outro preencher um vazio que não vai preencher. Véio. Essa harmonia tem que estar o quê? Equilibrada dentro de si mesmo. Enquanto eu não me equilibrar por dentro, eu fico esperando o outro me equilibrar. E eu pergunto para vocês, quem é que vai nos equilibrar? Ninguém. Que é a grande decepção da vida. Nós estamos sempre aguardando alguém espiritualmente, afetivamente, qualquer que seja, cuidar de mim, esperando o outro fazer algo que o outro não tem condições de fazer, a não ser na superficialidade das coisas. Né? Não ousei quebrar o silêncio que se seguiu. O venerando instrutor, engolfado em profundos pensamentos, não, veja bem, ele foi adentrando no campo de raciocínios, cada vez buscando mais a intimidade do próprio ser para responder e falar disso aqui. Porque essas informações não são informações encontradas fácil em nenhum lugar. Né? Não mais voltou ao assunto, compelindo talvez a meditações mais edificantes. Esperei ansioso o instante de tomar as observações do caso Segismundo. O estudo que me encentara era verdadeiramente fascinador. Então o André Luiz estava tendo curso de reencarnação prática, que é uma forma amanhã de nós ensinarmos a doutrina espírita nos setores em que o centro espírita opera. Em qualquer área que nós efetivarmos os alunos que entram, né? Não existe uma organização ainda assim tão desenvolvida. Uma pessoa que quer participar da mediunidade, vai participar, perguntar, vai, né? Antes de ser colocado uma inscrição de trabalho sem o fundamento do estudo, da prática, orientação, né? Isso tudo ainda vai ser materializado aqui na Terra de forma a dar segurança a quem está entrando, um desenvolvimento mais lúcido em cima do processo, né? Porque se lá existe, aqui também vai chegar uma hora com o mesmo grau de qualidade de orientação. Foi isso com justificada alegria que recebi o convite de Alexandre para o regresso ao lar de Adelino. Você vê que esse livro aqui foi construído num processo gestatório. Olha quanto tempo o André Luiz ficou com o Alexandre. Né? No caso, Segismundo é uma gestação. Né? O bondoso orientador alegava que era preciso visitar o casal e o amigo em processo reencarnacionista na véspera da primeira ligação com a matéria cósmica. Nesse caso aqui vai ser a ligação, que é a fecundação em si. Né? Chegados à moradia nossa conhecida, encontramos Herculano e Segismundo em companhia de outras entidades. Alexandre informou-me tratar-se de espíritos construtores que iam cooperar na formação fetal do nosso amigo. Então, nós chamamos de engenheiros construtores da Terra. No plano espiritual, o que vai construir um corpo é chamado de construtor. Né? Uma moradia do espírito, que é uma casa. Uma casa o quê? Viva. Nossas casas são o quê? Mortas. Um dia talvez a nossa casa... Eu já estou começando a colocar voz nos aparelhos para começar com ela. É assim? Quem sabe um dia a casa também vai estar viva e vai com a gente para onde nós quisermos. Pegar a forma que a gente quiser. Conjectura de pensamento aqui.
Mas já temos uma casa viva assim, né? Organicamente falando, nosso espírito é uma morada bem dinâmica que vai com a gente onde que a gente vai, né? A gente queria uma expressão mais coletiva. O planeta é uma casa viva dessa também. Então, tudo é tão relativo nessa vida, né? Como da outra vez, banhava-se o ninho doméstico na luz crepuscular, mantendo-se a pequena família no mesmo ato de afeição. Refeição. Refeição. Aqui está a afeição. Aí está errado. É a afeição. Deve estar errado. Achei que era hora de dançar. É a afeição. Adelino, porém, demonstrava diferente posição espiritual. Então veja bem, uma posição espiritual, né? Uma posição espiritual, ela é constante. Olha como é que o espírito tem um dinamismo dinâmico e oscilatório. A nossa posição espiritual, por isso você não pode falar assim, eu sou um espírito elevado. Tem hora que você é um espírito elevado. Tem hora que a sua postura íntima, sua forma de ver a vida, de enxergar os fatos, é extremamente elevado. Se o espírito chegasse ali naquele momento, assim, nossa, esse espírito é muito nobre. Mas para passar meia hora, Na maioria das vezes, não é nada elevado. você está lá no inferno. Você está lá, realmente, o cara vai assim, puxa, que espírito. O cara vai lá, que é isso? Esse espírito é perturbado demais. Por isso que eu não posso nem falar que um espírito é perturbado ou elevado, a não ser que há uma constância desse estado. No nosso caso, há uma constância? Não. Nem na perturbação e nem na elevação. Por isso que não dá para você falar assim, você é um espírito inferior. Não sei, se é um espírito inferior em alguns momentos e um espírito superior em alguns outros momentos. Não dá para credenciar. O ruim é quando você só é inferior ou você só é elevado. São padrões mais o quê? Extremistas. E no nosso caso humano, nós somos muito mais fácil de ter um extremo no desequilíbrio do que extremo no equilíbrio. Mas hoje eu posso credenciar que a nossa característica espiritual, ela é momentânea. Momentaneamente falando, nesse momento que nós estamos aqui, qual que é a característica do nosso ser? Mais tranquilo, mais nobre, sentimento, né? Não tem um sentimento amoroso, não podemos ser um espírito amoroso, não. Mas também não é um espírito perturbado, maldoso, é um espírito o quê? Neutro, tranquilo, com um padrão de entendimento superior, porque nós estamos lendo. Então a nossa mente está num patamar mais de plano espiritual superior do que plano espiritual inferior, né? Basta ver nossas conversas de política. Quando você conversa política, qual que é o padrão que nós entramos? Você sai da conversa e fala assim, meu Deus, carregar. Estou carregado. É assim? Aí você conversa, nós estamos num bate-papo aqui, é quase um plano elevado, é nosso lar, é característica de plano elevado. Agora tem conversa nossa que você sai da lá e fala assim, meu Deus, saí do plano. Né? E é impressionante quando se trata de assuntos como esse, que não existe respeito, cada um tem imposto, sua ideia, querendo convencer uns aos outros, né? Assim, ninguém escuta com direito do outro opinar do jeito que ele quiser, né? Nós queremos, parece que nós temos essa tendência de querer fazer o outro para fazer o que nós queremos fazer, tentando convencer os outros. Não, eu quero votar em fulano, beleza. Eu só não posso reclamar depois, quando eu votar, que eu posso falar assim, me enganei. Assim, eu me enganei, achei, acreditei. E isso acontece com a maioria dos nossos votantes. A gente chega lá, na verdade, é sempre as mesmas coisas. Pouquíssimos nos surpreende, né? Tomara que daqui para frente surpreenda melhor, porque não é assim? Até agora, qualquer um apresentou o mesmo quê? Comportamento, mesmo interesse, a mesma, né? Pouquíssimos têm uma intenção real de modificar, de querer, apesar de que até para isso tem que se levar em consideração as outras nações, né? O imperialismo das outras nações, que é difícil uma nação falar assim, vou me libertar disso, quando ela se liberta, ela, é o caso, por exemplo, da Venezuela, que tenta, né? Você vê o grau de desvinculação que ele tem, é como se fosse um país sozinho tentando, não vai sobreviver, não sobrevive, ele sofre, e quem sofre são os habitantes de lá. Assim também tem outros países com características semelhantes, né? Então não tem jeito, você fica preso
ao interesse, né, do coletivo no mundo, Adelino, porém, demonstrava diferente posição espiritual. Está vendo? Uma posição mais tranquila, mais harmônica. Por isso que uma posição é transitória. Ele poderia falar assim: Adelino, porém, demonstrava diferente estado de profunda expressão espiritual. Aí nós podemos falar de um estado mais o quê? Duradouro. Né? Eu nem sei que palavra que você usaria no lugar de posição. A posição é o quê? É uma coisa o quê? Transitória, mutável, né? Cercava-o claro ambiente de otimismo, delicadeza e alegria. Meu amável instrutor, muito satisfeito com a nova situação, passou a examinar os mapas cromossômicos com a assistência dos construtores presentes. Então, não tem lá na construção civil os mapas de construção? Mesma coisa. As plantas, eles estão olhando plantas de organização corporal, que é uma casa de edificação para o espírito, né? Em vão procurava compreender aqueles caracteres singulares, semelhantes a pequeninos arabescos, francamente indecifráveis ao meu olhar. Você vê, é técnico isso. Reencarnação é técnica, é uma ciência. Quando Nicodemo chegou para Jesus e falou assim: eu devo nascer de novo entrando no ventre da minha mãe, Jesus falou assim: se você não compreende, você que se diz cientista, não compreende uma ciência material, porque a reencarnação ainda é técnica. Esses companheiros aqui, eles estudam a biologia futurista. E nós estamos tratando de quê? Hoje, talvez, quando a gente olha a estrutura de um DNA, nós talvez estamos começando. Aí você olha para o DNA, para a divisão cromossomial, você não vê nada. Você olha aquilo lá, mas não está entendendo nada. Mas o estudioso, o técnico de DNA, ele fala assim: não, isso aqui é cromossomo assim, isso aqui é caracteres assim. Ele entende igual a mesma coisa de você começar como um programador de computador, que ele pega uma linguagem daquela ali que ele entende. E qual que é a diferença de uma linguagem do computador para um processo reencarnatório? Sendo que tem a mesma característica de formação de vida. Talvez nós retratamos o processo espiritual em forma material através dessa ciência. Não é assim? O que não é mais ou menos uma linha de formação de um programa, senão um DNA informático? Para a produção de quê? Da reencarnação do espírito no corpo físico de um software, que fala, hardware, qual que é a diferença mesmo? A máquina é hardware. Hardware. A hardware é o corpo, o software é o quê? Não tem diferença não. Nós copiamos Deus em tudo. Até nisso nós copiamos. Reencarnamos, e muitas vezes você pega um programa edificado aqui e reencarna para ali. Qual que é a diferença? Nenhuma. Só que é uma projeção superficial daquilo que naturalmente os espíritos fazem. No fundo, mas é muito incrível como, tanto tempo antes, isso está tão bem delineado, está tão claro, tão nítido, com as informações que a gente incorpora com aquelas. Você vê, né? As discussões são mera expressão egóica. Se as pessoas tivessem um pouquinho de sensibilidade, começariam a ver que nós somos repetidores do universo. Repetimos aquilo que está sempre o quê? Acontecendo. Uma ressonância, né? Isso aí, o programador é quase um criador. O que ele cria para que haja é mais ou menos o que Deus faz. Deus cria o espírito, o fluido cósmico, e projeta isso na realidade material. O que um programador faz? A mesma coisa, ele cria uma essência chamada programa em um corpo que recebe o programa, né, assim? Aí eu tenho que instalar o programa, eu tenho que fazer um mecanismo encarnatório. Se instalou direitinho para o computador, o quê? Aí você pega o programa no software, você num elemento que guarda ele aqui, laboratório, estragou a capa externa, vamos trocar, peguei um até melhor. Só que também desenvolve o programa. Aí você pega o programa, esse programa aqui está bem passadinho. Esse aqui está melhor, tem potencial cada vez mais
extraordinário de funções, né? Assim, e funções ligadas ao quê? À imagem, que é visual, ao som, que é auditivo. Então, o que é o computador? É nosso filho representando a criação divina. Eu fico imaginando o cara que criou o computador primeiro, né? O cara que cria e fala assim, nossa, meu filho, o que é isso? É igualzinho dela. Ele ficou com Deus, né? Isso, agora o que nós estamos fazendo? O computador conversa com a gente, né? Assim? E responde a gente. A solidão vai acabar na Terra, né? Você tem. Imagina, você chega na Terra, está meio sozinho, você liga o computador, a televisão, conversa com ela, e aí, como é que é? Como é que é? É Cid? É Cid? E aí, Cid? É assim? Aí quem vai ficar sozinho nessa Terra? E como é um programa de desenvolvimento que o mesmo assimila e responde conforme que assimilou, porque eles estão fazendo a coisa assim, né? Aos poucos o computador vai desenvolver também a consciência, vai discutir com a gente aí coisas, né? Vai chegar no nível que a gente vai fazer. Não vai ser para nós. Já está sendo para nós, talvez acompanhar a qualidade disso no futuro, né? Hã? Você vê como é que é, o que nos espera, né? Alexandre Correia, sempre gentil, benevolente, acentuou. Esse não é o estudo que você possa entender por enquanto. Então, é a mesma coisa que eu querer entender genética, fecundação in vitro, né, que é os princípios da reencarnação materialmente falando. Né? Por isso que é uma ciência material, porque quem vai fazer a reencarnação é a medicina. Na verdade, a medicina faz grande parte da reencarnação. Ela já acompanha o processo de desenvolvimento reencarnatório no útero materno, sem precisar de espírito para fazer isso. A única coisa que a medicina não estava fazendo é a fecundação em si. O que ela não faz na reencarnação, por enquanto, é introduzir o espírito no processo reencarnatório, até porque ela não tem essa capacidade ainda de perceber que o espírito existe nesse processo. Mas, literalmente, da união do espermatozoide com o óvulo, quem faz hoje? É ela. Essas fecundações artificiais é o quê? É técnico reencarnatório reencarnado na Terra. Eles fazem igual o Alexandre vai fazer aqui. Esse técnico fez o quê? Reencarnou no planeta Terra e sabe fazer o que eles faziam lá. Isso que então, quando Jesus falou com Nicodemos, isso é uma ciência material, ele estava falando sério, olha, a reencarnação é material, você não compreende essa ciência? É isso que ele está falando. Na época de Nicodemos tinha uma medicina avançada desse jeito. Hoje talvez Jesus poderia falar com mais abertura. Como é que eu faço para nascer de novo? Olha, vocês vão ter que aprender a fazer vínculo de espermatozoide com óvulo, criar o processo de multiplicação celular, né, divisão celular. Hoje ele falaria com muito mais naturalidade para a gente, e o cientista ia entender melhor Jesus. É assim que faz, mas o espírito ele tem que estar vinculado a isso, senão não adianta nada. Né? Tem uma interpretação a respeito de que o que Deus uniu, o homem não separa, é nesse sentido aí. Que Deus é que juntou o óvulo com o espermatozoide para fecundar. E isso o homem não consegue fazer, ou separar, ou modificar. Porque na verdade tudo que nós fazemos é cópia de Deus. E não vamos fazer que não é cópia de Deus. Sempre que nós vamos fazer alguma coisa é uma cópia do original. O que o homem vai fazer é o espírito, na verdade. A essência espiritual, isso o homem nunca vai fazer. Só existe. Esse é o padrão do Criador diferente de nós. Que a mulher, por exemplo, pode prestar o corpo para o espírito. Na formação que ela não tem consciência do que ela faz. Porque na verdade ela só empresta o quê? Uma estrutura de desenvolvimento corporal que a ciência hoje tem, baseado nas pesquisas de qualidade intrauterina, para promover o desenvolvimento fetal com, não sei se é a mesma qualidade, mas com qualidade parecida. Isso quer dizer que a ciência faz até a gestação desenvolvida. Antigamente, uma gestação médica, ela tinha um patamar de idade, de feto. E cada vez mais está o quê? Mais próximo da fecundação. Certamente isso por quê? Porque amanhã não precisará mais de gestação interna. As gestações podem ser o quê? Externa. Por quê? Já se pode guardar o óvulo, o espermatozoide,
fazer a fecundação, né, assim, eles não estão vendo a ação espiritual junto deles na introdução do espírito. Mas amanhã, espiritualmente falando, ele vai fazer tudo isso. Aí o espírito vai Reencarnar sem precisar da fecundação interior. Agora, isso por uma necessidade reencarnatória em que o espírito precisa desse constrangimento. Vai chegando uma hora que você pode nascer com 10 anos, com 12 anos, com 15 anos, ou talvez até adulto. Para que eu vou passar por uma fase que eu não preciso mais? Então, reencarnação é só através desse processo? Não. Reencarnação pode ter um processo de reencarnação que você nasce adulto. E a reencarnação, igualzinho se você nascesse, precisa do quê? De uma materialização, né, assim? Há quanto tempo dura essa materialização? É a mesma coisa de uma durabilidade reencarnatória de uma materialização. Tudo no fundo é duração de materialização. Há uma discussão de agênere, de reencarnação, como se nós estamos falando de coisas diferentes. Não tem diferença. O agênere nasceu criança, é lógico. Provavelmente o agente está falando de uma reencarnação extremamente o quê? Desenvolvida. Mas assim, gente, nós não podemos falar nada que está errado. Nós temos que ter cuidado nesse processo. Nós temos uma tendência de defender ideia, aí chega lá na frente e você dá de bobo. Nós defendemos à toa, o negócio acontece aqui. E aí? Porque no fundo é uma luta de quê? De ego. Porque é assim só. Cuidado com esse negócio, é assim só. O universo é tão amplo, tem tanta coisa para gente descobrir. A visão que nós, no espírito, no planeta Terra tem da vida, gente, é muito circunscrita. É muito limitado. A gente tem hora que falar uma verdade, a verdade é assim. Eu fico com dó quando eu digo, o espiritismo é assim, esse negócio está tudo errado. Eu fico assim, meu Deus do céu. Vai ter muita decepção amanhã. Vai ter uma luta de linguagem, né? Mas a pessoa vai lembrar? Vai. Principalmente naquilo que nós insistimos de pretensão orgulhosa. Nós temos que lembrar, ué. Não tem como não lembrar. Você só vai romper aquela barreira. Então você entra no nível de maior compreensão depois que você passou para o nível de extrema incompreensão. Quantas vezes nós hoje chegamos a gente, como é que eu era extremamente defensor de princípios fechados. Hoje você olha assim, você compreende, porque você já foi assim, então você tem que compreender. O outro tem aquela ideia para aquilo lá, você está errado, tá bom. Vou discutir porque eu estou errado para quê? Não é assim? Deixa o tempo a mostrar. Né? Vou dar uma opinião, ou se quiser aceitar, não vai aceitar. Né? Então, ó, é como se fosse Jesus e Nicodemos. Aqui está Alexandre. Por enquanto você não vai entender, não. Isso aqui precisa de estudo, de experiência, né? Estou examinando a geografia. Então, olha só. Gente, é umas coisas, né? A gente fala de geografia corpuscular, geografia da reencarnação. Gente, geografia é o estudo, né, da realidade da vida física, do espaço, do tempo. Mas qual que é o espaço no processo reencarnatório? Que você está estudando a geografia. O espaço interior da célula é geografia, gente? Geografia, gente. É o espaço onde os gradutos celulares se movimentam. Aí você está vendo que geografia... Ele está falando bem que isso não é para nós, não. Aí ele falou, ó, isso não é para você não, então eu acho que isso também não é para nós. Para a gente ver que nada é fechado. Você está estudando geografia. Hoje eu vejo meus filhos estudando lá geografia e história. Como que os dois são muito o quê? Aí ele está falando de geografia, mas isso não é história, não. Porque não está separado. Eu digo, não, é essa assim, é assim, isso é assim. Aí você começa a ver que está tudo o quê? Tudo ligado. Não tem como separar uma coisa da outra. Olha a fala dele, olha só. Examinando a geografia do gênero. Nas estrias cromossômicas. E é nas estrias ainda. Você vê de um cromossomo,
Não é assim? Olha o que ele está falando de uma geografia do infinitamente o quê? Pequeno. Mas é geografia, gente. Né? A fim de certificar-me até que ponto poderemos colaborar em favor do nosso amigo Segismundo, com recursos magnéticos para a organização das propriedades hereditárias. Então, recursos magnéticos esses que hoje nós estudando o passe magnético, nada é mais do que a ação magnética para o desenvolvimento de potencial de valores. Quantas coisas, magnetismo na genética, que um instrutor desse tem que operar em benefício de favorecer uma organização com propriedades hereditárias. Propriedades essas vai ser beneficiado ao processo reencarnatório com qualidade de inteligência, de capacidades, está ali intrinsecamente instaurado naqueles princípios ali. Né? Conformei-me e passei a observar Segismundo, que parecia extenuado, abatido, não conseguia manter-se sentado. Então, quando você está em processo de vinculação reencarnatória, você perde as forças daquilo que era operante numa realidade, para perder as qualidades daquela realidade, para você vincular-se a novas o quê? As novas necessidades de forças, né? E no caso dele, teria que ser forças mais o quê? Materiais, né? Então, quem está nascendo está morrendo, quem está morrendo está nascendo, que é tudo a mesma coisa. Quando você está morrendo, você está perdendo o quê? Você está ficando fraco. Fraco do quê? Da realidade física. Mas você vai entrando na realidade espiritual, você vai ficando forte, espiritualmente falando. Qual que é a diferença, gente? Então você muitas vezes está falando em morrer e nascer apenas sobre a referência da posição que você se encontra. Quem está no plano espiritual e está nascendo, para ele está o quê? Morrendo. Porque está colocando um caixão, viu? Você está entrando num caixão feio, meu filho. Você está entrando num quadramento daquele. Você vai perder liberdade, você vai perder capacidade, você vai perder. Você está morrendo, meu filho. Não, tu vai nascer. Aí outra, você está morrendo, não, meu filho, você está nascendo, você está voltando para o potencial, você está perdendo aquela. Olha só a relatividade das coisas. Muitas vezes o que é morte, o que é vida. O que pode ser morte pode traduzir em vida, e o que pode ser vida pode traduzir o quê? Na relatividade das circunstâncias que cada espírito pode se colocar. Olha a relatividade das coisas, né? Assistido pela dedicação de Herculano, conversava dificilmente conosco, estirado numa cama com grande prostração. Então, na maioria das reencarnações de espíritos mais humanizados, esse é o processo. Inicia um mecanismo de prostração da qualidade espiritual desencarnada com uma qualidade espiritual reencarnada, cuja consciência vai ficar mais ativa a partir do momento que ele se vincula ao corpo e o corpo desenvolve. Ele sente mais o quê? Mais dono do potencial. Igualzinho nós estamos hoje com o potencial máximo de que um corpo pode nos oferecer nas condições espirituais que cada um de nós se encontra. Não é assim? Uma vivacidade que vai chegando uma hora aí, vai fazendo 50 anos, vai começando de novo o quê? A morrer. A prostração. Estou me prostrado. Você está a caminho da libertação. Para os espíritos é libertação, para nós é um horror. Não vou morrer, então nós temos que mudar a concepção. O caminho da morte é caminho libertador. Imagina quando você perde esse corpo. Ai, que beleza! Estou livre, lógico. Eu vou no umbral, né? Mesmo no umbral. Mesmo espírito no umbral já está melhor do que. Está melhor que aqui? Na sensação dele, né? Quanta liberdade do espírito encarnado, graças a Deus, larguei aquele corpo. Atrás. Mas se for para o umbral, vai pior. Para quem está no umbral, não acha que é ruim, não. Da mesma forma que tem mendigos na rua que acham que é beleza a liberdade dele dentro da rua. Já viu quantas vezes você olha para alguém, não, ele está sofrendo, aí você vai conversar com ele, minha vida é uma beleza. Para nós, nas nossas condições, é muito ruim, gente.
Olha, Não é assim? uma vez eu quis dar um cobertor para um mendigo, ele não aceitou não, porque precisava acabar para carregar. Você vê. Tá vendo? Olha o desprendimento desse espírito. Muitas vezes, a gente não nota a capacidade de desprendimento de espírito desse. Nem cobertor precisa. Não. Que é algo a mais para quê? Para carregar. Carregar? É. Então, pelo menos, carregar o cobertor. Isso aí, ué. Vamos parar, deixa eu ver se dá para pegar isso. Não, vamos parar por aqui, porque é um parágrafo que vai introduzir hoje. Então nós começamos aqui, demonstrado satisfeito, a gente volta nessa área.